sobre filtros executados, né? Diversas rotinas, relatórios e processos, eles contam com mais de uma guia com filtros. Então, se a gente pegar um exemplo da emissão de boletos, que é o que a gente colocou ali na imagem, é possível observar que existem duas guias nessa rotina, uma chamada filtros e uma chamada opções, que é a segunda imagem, né? A primeira e a segunda. Então, às vezes a gente recebe o print de uma guia só, mas a execução da rotina, ela para acontecer, ela considera todos os filtros de todas as guias. Então, para a gente é muito importante que quando esses prints então forem ser encaminhados, que todas as guias sejam enviadas, né, em anexo nessa abertura da UES, não só a guia principal, porque ela sozinha não é a responsável pela execução da rotina do processo, né? Então, Sim. lembrar de sempre olhar todas as guias envolvidas. Quando a gente fala ali se ocorre com um movimento ou com todos, né? O que é movimento? Movimento é o registro, é a nota fiscal, é o lançamento financeiro, é o pedido, é a ordem de compra, né? E aí, se eu estou observando que acontece só com um movimento, que é o lançamento financeiro, por exemplo, ele também tem várias guias quando a gente abre. Quando eu estou falando de um movimento que é a nota fiscal, eu tenho a capa da nota, eu tenho os itens da nota, eu tenho o botão de impostos da nota. Então, é importante que sempre que a incidência ocorrer num movimento, que os prints enviados sejam também de todas as guias desse movimento, da capa da nota, dos itens da nota, dos impostos da nota, porque a operação ela é algo mais completo e não referente a uma única tela, né? Então, o sistema ele vai olhar para vários campos daquele movimento e não só para a tela principal dele, né? Então, aqui, só para deixar o reforço que seja um movimento, seja um relatório, seja uma rotina, que todos os filtros e guias que existem dentro dessa rotina ou movimento sejam encaminhadas juntamente na abertura da OS. Como a Aline comentou, né? Porque a maioria sempre tem duas telas, né? Claro, tem uns relatórios, pesquisa que realmente é só um filtro. Aí sim, pode utilizar tranquilamente só aquele print, um print só porque é uma tela só, né? Tem como a Aline falou, essa aqui tem os filtros e as opções, tem uns que tem parâmetros. Quem faz bastante devolução sabe que tem 4, 5 guias, né? Dependendo se a devolução é de entrada ou saída. Então, isso a gente tem que saber qual os parâmetros estão sendo utilizados para nós poder ver, verificar certinho sua questão, né? Aí precisa também saber se é ocorre com todos os usuários ou somente com algum, né? Que dependendo é uma coisa só do usuário, se pode ser falta de direito, alguma outra questão mais específica, né? Se é todos os usuários, a gente vai estar ciente, né? Que pode ser alguma coisa do lançamento, da rotina, não só o usuário em questão, né? E é bom também saber outro ponto importante, é desde o que ocorre, né? Se teve alguma mudança de ambiente, se vocês trocaram de servidor, né? Isso pode acontecer. Fizeram alguma instalação de programas, né? Ou formataram a própria máquina, né? No caso, uma atualização do Windows. Teve alguma manutenção de rede, uma reconstrução, né? Que acontece até alguma mudança de processo mesmo, né? Que vocês mudaram a tecnologia de vocês, alguma coisa da forma de ambiente. Isso também pode influenciar muito no SIGAM, né? Então, também outro ponto importante é saber se a rotina é nova, né? Se ela é nova, quando que a empresa começou a utilizar, não utilizava quando, né? Começamos a utilizar agora, mês de setembro. Nunca utilizamos. Então, é bom saber também esse ponto, né? Outro ponto importante é sempre se o fato, se não gerar, dá a mensagem na tela ou no rodapé. Então, sempre dá tipo essa mensagenzinha aqui ou no cantinho ao lado esquerdo. Então, é sempre bom saber se ocorrer a mensagem, pode printar para nós e encaminhar juntamente com a solicitação, né? Sobre esse ponto aí, então, às vezes a gente recebe chamados dizendo: estou tentando executar a rotina emissão de boletos e o botão confirmar não está habilitado. Estou tentando liquidar um lançamento financeiro e o botão liquidar não está habilitado, né? Ou quero executar um relatório e o filtro representante está desabilitado. Então, essas informações ajudam a equipe de suporte a entender o contexto, o que é que está acontecendo no ambiente de vocês, né? Então, quando eu digo assim, estou executando a rotina de emissão de boletos e nada acontece, eu não tenho contexto, eu só sei que nada acontece, mas o nada acontece ele não gera o boleto, ele gera o boleto pela metade,
ele não habilita o botão para confirmar a geração do boleto, ele abre o boleto do João ao invés da Maria. Isso dá contexto, e é isso que a gente precisa, entender o passo a passo, o que está acontecendo, com quem está acontecendo, se é com um único movimento ou com todos. E sobre as mensagens, é muito importante que essas mensagens que são apresentadas na tela ou no rodapé, que elas também sejam anexadas na OS, ou através do print, ou através de texto, né? Quando uma mensagem é exibida como essa na tela, esse botão detalhes, ele permite com que seja copiado essa informação. Então, eu posso clicar em detalhes e selecionar aquele texto, da mesma forma que eu seleciono um texto num Word, por exemplo, e dar um copiar e um colar dentro dessa OS que está sendo aberta, né? Porque essas mensagens também vão auxiliar o suporte a entender o que está acontecendo no ambiente para poder passar uma dica, para poder passar um documento da Wiki, né? A gente tem feito uma força-tarefa aí para deixar a nossa wiki cada vez mais show, com mais conteúdo que vai ajudar vocês aí no dia a dia. E muitas dessas mensagens já estão sendo catalogadas dentro da wiki. Então, quando acontece a mensagem, outra coisa que vocês podem fazer é procurar ela dentro da wiki, porque muitas vezes ela já está lá documentada e com a instrução do porquê que ela acontece e o que eu faço para resolver aquilo, né? Não, e até tem algumas mensagens que tá um pouco genérica, né? Só que no detalhe tá com os detalhes dessa mensagem, de fato. Então, de vez em quando o cliente manda a mensagem só dessa telinha, né? É importante mandar ou copiar, como a Aline falou, essa outra telinha que está atrás. Né? Esse detalhe, de vez em quando, vai dar um ponto, uma informação extra, até para vocês entenderem o que está acontecendo, para vocês mesmos ver, isso aqui eu não percebi, né? E era isso. Então, isso é um ponto bastante importante. Né? Importante também saber se o processo pode haver multa, né? É algum processo legal, algum processo que pode haver, né? Então é bom salientar essa informação. Outro fator muito importante para nós é saber, tem que haver com faturamento, caminhão parado, né? É uma nota de serviço que tem que ser enviada hoje, ou uma nota eletrônica também, né? O caminhão está ali na frente da fábrica ou da loja esperando para levar cliente. O cliente mesmo está ali na frente, esperando essa nota para ser emitida para poder ir embora, né? Então, isso é muito importante, essa informação, né? Outra informação importante também é um prazo legal, né? Se é um prazo legal, ou contábil para entrega ou geração, né? E citar qual é essa outra prazo, né? Qual é o prazo, qual é a ferramenta que você o exemplo, né? Qual é o inventário? Eu estou gerando o inventário aqui, a valorização também. Só que eu preciso o quê? Esse inventário vai ser utilizado para o bloco K, que é o SPED fiscal. Então, vocês, eu estou utilizando o inventário porque eu preciso entregar meu SPED. Então, não é só o inventário, é o inventário e o SPED fiscal. Então, colocando essa informação extra, a gente também está sabendo. Então, nosso SPED entrega até o dia 10. Então, outra informação importante, né? Outro ponto também é se existe um prazo gerencial, qual e quando precisa também, né? Então, é outro passo. E o outro passo importante mesmo é o passo a passo executado. Então, como foi colocado lá, qual é a rotina, qual é os filtros, qual é as opções, parametrizações, todas as abas que tiver na rotina. Então, isso é muito importante, né? Depois, quando vocês for executando, né, bem certinho, então esses prints aí, dependendo, vai aparecer mais telas ainda, tem rotinas que além daquelas duas telas, vai ter outras telas que vai ser criada. Então, isso também é importante que esteja na solicitação, para nós poder avaliar. Né? Então, como a gente já mencionou antes, então, quais as configurações, cadastros, parâmetros envolvidos diretamente no que foi alterado, mas sim o que está diretamente ligado naquela rotina que vocês estão utilizando. Então, sempre é bom registrar para nós ter esse conhecimento e ajudar vocês, né? Então, outra questão é, se já consultou nossa wiki, como a Aline falou, muitas mensagens já tá ali na wiki. Então, tendo a mensagem, vocês conseguem ver por que está acontecendo isso, como resolver isso, como tratar e tudo mais. Tem o passo a passo para vocês mesmos já. Nem de vez em quando, muitos clientes avisam para nós, né, que já conseguiram executar a rotina lá, né, o processo, porque viram na wiki. Então, isso já resolve muito processo de vocês mesmos, interno, né? Tem alguma coisa para complementar, Aline? Sim, sobre as configurações, cadastros e parâmetros envolvidos, né? A gente colocou ali registrar sempre que tiver conhecimento, né?
E aí, como é que eu sei quais são todos os cadastros, configurações e parâmetros envolvidos? Nem sempre a gente vai saber, mas sempre que a gente souber, a gente pode documentar. E aí a Wiki, ela entra aqui como um aliado também, porque se eu estou executando algum processo, por exemplo, liberação de crédito, controle de crédito. Dentro do manual controle de crédito existe uma série de configurações registradas que fazem parte dessa operação. Se eu já sei que o processo de controle de crédito requer o uso daquelas 10 configurações que estão registradas no manual, está aí a oportunidade de registrar na OS como estão essas 10 configurações no ambiente de vocês. Porque se o manual fala que o sistema usa elas para o recurso controle de crédito, quer dizer que elas são importantes. Então, é nesse sentido, é quando eu souber o que está envolvido, que eu registre. Né? Quando eu não souber, claro, não vou registrar, nem a equipe de suporte, nem o desenvolvimento vai saber de cabeça tudo Ah, que está envolvido, porque a gente está falando de um RP, é tudo interligado, e cada cliente usa de uma forma diferente, às vezes, para obter um mesmo resultado, porque o processo muda. Então, quando eu tiver conhecimento desses dados, é importante ter isso registrado, e eu não sabendo o que envolve, qual configuração, qual cadastro, qual parâmetro, mas eu tiver um documento da Wiki que me ajude a entender esse contexto, que eu pegue esses detalhes da Wiki e registre na OS. Olhei o manual tal da Wiki, pode botar o caminho lá, né, o HTTP lá, o link, e a minha configuração 70 está dessa forma, 71 está dessa forma, porque o manual diz que usa, então a gente já sabe que é uma configuração que precisa ser avaliada. Isso E aí. outro ponto importante é que, se botar um link lá, a gente já sabe qual é a rotina que tu está utilizando, o que tu está tentando fazer. Outro ponto importante também, além daquelas informações. Então, isso sempre ajuda a perceber que tá tentando resolver essa questão. Tu já olhou tanto essas configurações para ver, né? Tá tudo certo. Então, a gente vai revisar novamente essas configurações, mas é bom saber também, né?